Hey literatas, aqui é a Giza Vasque do Páginas Enciclopédicas. No vídeo de hoje nós trataremos de um dos melhores livros da literatura mundial e da literatura inglesa. Eu quero só ver quem que vai adivinhar. Nós trataremos de O Morro dos Ventos Vivantes, ou Wuthering Heights, para quem preferir. Então, é um livro genial e que eu vim comentar sobre ele hoje com vocês. Quem está pronto? Vamos lá! Bom, antes de começar a análise, eu quero falar que esse livro me conquistou muito. Ele é muito bom, eu amei e coloquei ele com certeza em um dos meus livros favoritos. Porque ele foi escrito de uma maneira tão sagaz, que pegou tanto a perspectiva humana da gente, que eu recomendo esse livro para todo mundo. E que coincidiu da escola pedir para eu ler, só que eu não comprei a versão adaptada, eu comprei nessa edição da Penguin, que eu gostei bastante, que tem... eles sempre fazem um prefácio super completo, tem notas de rodapé, então eu recomendo bastante as edições deles. Antes de realmente eu começar a falar sobre o livro, eu gostaria de fazer um comentário sobre a autora, que é a Emily Brontë, que caso alguém reconheça esse sobrenome, ela é irmã da Charlotte Brontë, escritora da grande obra Jane Eyre. Só que eu nunca li Jane Eyre, só que eu gostei muito, então eu boto muita expectativa nessas irmãs. E uma curiosidade, antes de eu falar um pouco da vida dela, esse foi o único livro escrito e publicado da Emily Brontë, diferente da Charlotte, que publicou outros além de Jane Eyre e que ambos foram um sucesso. Não de primeira, que é algo que eu vou comentar agora, então vamos lá. A Emily teve uma vida muito trágica, assim, trágica entre aspas. A mãe dela faleceu cedo, então ela foi para um internato junto das irmãs. As irmãs, elas eram bem maltratadas, e aí elas voltaram porque duas das irmãs ficaram doentes e faleceram. Então sobraram 3 irmãs e um irmão. As 3, eles criaram um mundo da imaginação e escreviam artigos semanalmente e formaram um mini jornal. O que eu achei muito interessante, porque ela já tinha, as 2 irmãs e mais a Anne já tinham essa pegada de escritora e de mundo da imaginação. E algo que me surpreende muito é que a Emily escreveu de forma tão genial, só que ela era uma pessoa muito introvertida e não gostava muito de socializar. Então ela conseguia captar, ela morava num pequeno vilarejo lá em Yorkshire, na Inglaterra. Ela era uma pessoa simples, ela vivia no mundo dela com as irmãs, sabe? Ela faleceu cedo e depois só que explodiu o livro da Charlotte, Jane Eyre, que eles começaram a se interessar pela vida das irmãs Brontë e que depois veio a ser conhecido esse. Um século depois somente, que o Morro dos Ventos Vivantes, no século XX, foi reconhecido devidamente e recebeu boas críticas. Os irmãos, os 4, eu acho, eles tentaram até em abrir uma escola lá no vilarejo deles, eu acho, só que fracassou, infelizmente. E uma das personagens do livro que eu me afeiçoei bastante, a Nellie Dean, ou Ellen Dean, foi baseada em uma governanta, uma pessoa que trabalhava para eles e contava muitas histórias. A Charlotte, irmã da Emily, sempre apoiou muito ela, pelo que dá a entender. Tanto que, quando ela achou o manuscrito da Emily, ela mandou para uma pequena editora. A pequena editora aceitou, traduziu, só que elas teriam que financiar tudo, então elas financiaram tudo. Só que quando foi publicada a obra, só foram vendidos 2 exemplares. Então, teve até que boas críticas, mas só foram vendidos dois exemplares. Só depois da morte da Emily, como eu falei, que o livro foi reconhecido devidamente. O que é muito triste, realmente, porque é uma obra muito, muito boa. E hoje ela é traduzida para vários países, em várias edições, então é realmente uma virada de chave. E eu fico muito feliz que várias pessoas possam conhecer. E eu conheci essa obra somente ano passado. E eu realmente tinha um certo preconceito que foi quebrado totalmente. Porque nessa época, eu acho que não foi tão vendido porque as pessoas estavam acostumadas mais com romantismo. Que seria um final feliz, uma história calma, uma história de amor singela, realmente. E aqui não acontece isso. É uma loucura total. Personagens perturbados, em busca de vingança incessante, personagens realmente maníacos, manipuladores, cenas desconfortantes de ler que você fica assim, ó, se recontorcendo todos. Então, não foi de agrado ao público esse livro, infelizmente, lá no século XIX, mas que a partir do século XX ele foi reconhecido e hoje eu tenho certeza que quase que todo mundo que lê se encanta com um livro. Agora falar sobre o livro, que é o que realmente importa. Então, bora lá! A nossa história começa quando o novo inquilino da True Ross Grange, Sr. Lockwood,
resolve visitar o proprietário novo dele, o dono do Morro dos Ventos Uivantes, ou Wuthering Heights, o Sr. Radcliffe, num dia em que depois nevaria. Então ele acaba assim ficando preso lá e logo de cara ele percebe que todo mundo trata ele mal. Todo mundo tem uma amargura com a vida, todo mundo é ressentido com alguma coisa. Então quando ele entra lá, ele percebe que tá todo mundo de saco cheio da vida, tá todo mundo chateado. E aí ele tem que entrar, e aí começa a nevar muito, e o cara tem que se convidar pra ficar. Ele fica, só que aí as coisas começam a ficar muito estranhas. Wood é colocado em um quarto onde não é usado há muitos anos. Um quarto pertencente a uma garota fundamental à peça da nossa história. Xereta, como um bom visitante, ele começa a mexer na biblioteca dela, e ele começa a ler nomes. Catherine Earnshaw, Catherine Linton, Catherine Radcliffe. Ele lê esses nomes várias vezes e vai adormecer. Ele tem vários sonhos perturbados, só que no livro, o segundo sonho não é identificado como um sonho, então nós podemos tratar isto como verdade ou como um sonho. Leia este livro com um tom místico, um tom que tudo que pode estar falando ali talvez não seja imaginação, talvez realmente esteja acontecendo, isso vai transformar a sua leitura. Então, o Lockwood, ele percebe que alguém está chamando ele lá fora. Uma menina que se perdeu nos Urzais, o nome Urzais, e tenta achar o caminho de casa há 20 anos. Essa menina se apresenta como Catherine Linton. Ele então pensa, meu Deus do céu. E até que a Emily escreve no livro, por que eu li Catherine Earnshaw, Catherine Radcliffe 20 vezes mais, porque logo eu fui pensar em Linton, né? Porque quando você sonha, você tem o seu inconsciente, você percebe o que mais aconteceu com você, né? Então ele ficou realmente perturbado com isso. E o mais bizarro é que a menina atravessa a mão com a janela e ele tenta agarrar ele, sabe? Tenta matar ele. Então ele dá um grito, acorda todo mundo. O Radcliffe fica lá e fala assim, meu Deus, volte, fique mais uma vez comigo, Cat. Bizarro pra caramba. Muito bizarro. Só que aí tá todo mundo de mau humor e o Lockwood vai pra casa querendo entender toda essa história e tenta puxar assunto com a governanta. Então aí entra a nossa querida governanta que nos tratará da história toda, a Nellie Dean, ou Ellie Dean, para os não tão íntimos. A Ellen começa nos contando sobre toda a trajetória e como que tudo isso começa. Tudo começa quando o Sr. Earnshaw, ex-proprietário dos Morros dos Ventos Uivantes, chega com um menino, um cigano. Ele não fala do porquê trouxe ele, só fala que encontrou ele nas ruas de um lugar que ele foi viajar. Todo mundo da casa estranha. O irmão, o Hindley, a Nellie, que morava na casa, e a criança, a Cat, que se dá bem com ele. Logo de cara. E até a mulher dele não gosta. Logo a mãe falece e as duas crianças, a Nellie e o Hindley, tratam muito mal o Radcliffe. Batem nele, surram ele, tratam ele, xingam ele, ameaçam ele. Só que o Sr. Earnshaw estranhamente tem um certo carinho pelo menino, o que é totalmente estranho, porque ele trouxe eles das ruas e tratava ele melhor do que o próprio filho. Então tem esse ciúme sim por eles, tanto que tem várias cenas do Hindley tratando mal a Radcliffe. E aí o Radcliffe vai crescendo em um ambiente amargurado, um ambiente triste, um ambiente que somente a única pessoa que o compreende é a Catherine, uma menina de mau gênio, mimada e que não pode ser contrariada, que senão já explode, e a gente vê isso ao decorrer do tempo, que essa falha de caráter vai se aumentando e vai se prolongando e vai se tornando uma bola de neve gigante. Tem vários acontecimentos que eu gostaria de ressaltar, mas o principal é quando os dois xeretinhas, o Radcliffe e a Cat, vão visitar a Thurles Grange. E eu não me engano, eles foram lá dar uma xeretada, eles viram lá, e aí quando eles perceberam, um cachorro puxou a Cat, levou ele pra casa, e o Radcliffe, tentou salvar ela, mas ela já estava sendo cuidada por quem? Pelos Linton. A Cat fica lá durante 2 semanas para ser cuidada e tratada. Ela volta uma pessoa totalmente diferente e agora amiga de mais 2 serizinhos, o Edgar e a Isabella.
Quando a Cat volta, ela volta uma pessoa um pouco mais requintada e que trata no início Radcliffe com uma forma mais áspera, sabe? Como se ele fosse um ser inferior a ela. Tanto que o Radcliffe idolatrava a menina. Então, essa sensação fica meio estranha. E vai se passando o tempo, e os Linton se aproximam muito da Cat, tanto que o Edgar Linton pede ela em casamento. No mesmo dia que ela deu uma bofetada na cara dele. Menina conturbada, e ele mais ainda. Acho que carente, né? Mas enfim. E nesse mesmo dia, ela vai fazer um desabafo com a Nellie, que eu quero muito ler, porque é um negócio bizarro. Não é uma declaração de amor, não é um negócio assim igual que tu acha nos clichêsãos. Eu não sei nem se isso aqui é chamado de declaração de amor, o que ela vai fazer. Vamos lá. Meu amor por Linton é como as folhas do bosque. Estou ciente de que ele mudará com o tempo, assim como o inverno muda as árvores. Meu amor por Radcliffe se parece com as rochas eternas que ficam embaixo. Elas não são como uma fonte visível de deleite, mas são necessárias. Nellie, eu sou Radcliffe. Ele está sempre, sempre em minha mente. Não como um prazer, assim como nem eu mesma sou sempre um prazer para mim, mas como eu mesma. Por isso, não fale mais da nossa separação. Ela é impraticável. Então vamos lá. Esse trecho ela basicamente admite que isso já se trata em outras partes do livro, que os dois possuem a mesma alma, que eles são as mesmas pessoas. Bizarro pra caramba, não é uma declaração de amor, tipo, você é a minha cara metade. Não, ela fala que ela tem a mesma alma que o sujeito, que eles são a mesma pessoa, que tipo, que não dá pra separar os dois porque eles têm a mesma alma. Isso é muito bizarro. O Radcliffe ouve isso só até uma certa parte ali, escuta que ela vai se casar com Edgar, foge, não volta mais, quando volta milionário, ela já tá casada, e aí o negócio começa a dar problema atrás de problema, porque a menina a Catherine já começa a ficar louca, mimada, e aí, olha só, a vingança do Radcliffe, como ele volta poderoso, ele volta pra se vingar de cada uma que maltratou ele no passado. Cada uma dessas pessoas que fizeram mal a ele, ele volta pra se vingar. Primeiro com o Hindley, ele compra a casa, o Morro dos Ventos Vivantes, porque o cara já tava endividado, meio loucão também. Ele compra a casa, ele se casa com a irmã do Edgar, de propósito, e maltrata ela. Tem uma carta que ela manda pra Nellie, depois de casada, falando de tudo que ela fez pra poder fugir da casa. Então, assim, ele maltrata, ele faz tudo muito louco. Quando o Radcliffe e a Isabela, a irmã do Edgar, eu quero ler um trecho que ele fala depois de ter se casado com a Isabela, que é realmente bem pesado. Ela os abandonou por uma ilusão, se referindo ao Edgar e a Catherine, que ela morava com eles. Imaginando que eu era um herói de romance e esperando uma indulgência ilimitada da minha devoção cavalheiresca. Mal consigo considerá-la uma criatura racional. Tamanha foi a obstinação com que persistiu em criar uma ideia irreal do meu caráter e agir de acordo com as falsas impressões que ela acalentava. Mas acho que ela por fim está começando a me conhecer. Não vejo mais os sorrisos e as caretas bobas que me irritavam no começo, nem a capacidade insana de discernir que eu estava falando a verdade quando disse qual era a minha opinião sobre ela e sua paixão. Custou-lhe um esforço fantástico de perspicácia descobrir que eu não a amava. Cheguei a acreditar que nenhuma lição seria suficiente para que aprendesse isso. Mas não aprendeu direito? Não aprendeu direito, pois esta manhã mesmo anunciou, como se estivesse dizendo algo aterrador que eu conseguira fazer com que ela me odiasse. Foi um trabalho de Hércules, garanto. Depois disso, é-nos provado que o Radcliffe realmente planejou tudo para poder se vingar dos que maltrataram ele. Um negócio bizarro. Depois disso, ele vai fazendo coisas e mais coisas realmente para prejudicar a todos. Um dos ápices da crueldade é quando ele tranca Nellie e a Catherine na casa dele por 5 dias, sem deixar elas saírem, no leito de morte do Edgar, o pai da Catherine, que é uma história meio confusa, mas vocês vão entender caso vocês leiam, pra fazerem o que quer. E uma coisa muito mais bizarra ainda é quando ele conta o que ele fez, que é um negócio que eu acho que vai deixar todo mundo realmente meio pensativo, que acho que foi, assim, um pouco demais, sabe? Vou lhe contar o que fiz ontem. Pedi ao coveiro que estava cavando o túmulo de Linton, depois que o Linton morreu, o Linton, o filho dele,
para tirar a terra de cima do tampão do caixão dela, da Catherine, e o abri. Antigamente eu achava que ficaria lá dentro, quando visse o rosto dela de novo. Ainda o rosto dela. O coveiro teve muito trabalho para me tirar dali, mas disse que o rosto ia mudar se o ar sobrasse em cima dele. Então eu soltei uma das laterais do caixão e cobri. Não é que fica do lado de Linton, que ele vá para o diabo. Queria que o tivesse enterrado num caixão de chumbo e soldado à tampa. E subornei o coveiro para abrir a lateral quando eu for enterrado ali, e tirar a lateral do meu também. Vou mandar fazer o meu caixão com a lateral solta, então, quando Linton chegar perto demais de nós, não vai saber quem é quem. Isso daí foi uma maluquice do Radcliffe. Ele pede pro coveiro abrir o túmulo da Catherine e ainda manda ele soldar assim pros dois poderem sair. É isso que dá a entender, pros dois poderem sair do túmulo. No final do livro, depois que tudo tá fechado, uma criança vem correndo a Nellie, assustada, falando que viu dois fantasmas juntos nos urzais, rodeando a casa de Thurles Grant e Wuthering Heights, que dá a entender que é o Radcliffe e a Catherine. Muito bizarro isso. Tanto que eu enfatizei que a Catherine fala: eu sou Radcliffe. Radcliffe está em mim. Então isso é algo muito bizarro. E depois da morte do Radcliffe, eles avistaram muitos fantasmas na região. Uma curiosidade é que o Radcliffe morre no exato quarto onde o Sr. Lockwood, no início do livro, teve a impressão, ou realmente viu, a Catherine, uma criança que é descrita com voz de criança, procurando a casa nos urzais há 20 anos. O Radcliffe morre lá, com uma cara de quem finalmente pôde descansar em paz. Descansar em paz não, né? Que pôde finalmente encontrar ele. Esse livro é muito bom mesmo. Só que eu queria fazer pra fechar essa história que eu recomendo tanto que vocês leiam porque é tão bom. Eu gostaria aqui de comentar de que o livro termina com uma nova geração recusando a vingança dos pais. Essa vingança essa vingança incessante. O Radcliffe até sabe disso, e tanto que é por isso que ele adoece e vem a falecer. Então eu vou ler aqui, tá? Pra vocês entenderem. Um final absurdo para os meus esforços violentos. Eu reúno as ferramentas para demolir as duas casas. Me treino para ser capaz de trabalhar como Hércules. E quando tudo está preparado e ao meu alcance, descubro que não tenho mais vontade de arrancar uma só telha. Meus velhos inimigos não me venceram. Agora seria o momento exato de me vingar de seus descendentes. Eu poderia fazer isso e ninguém poderia me impedir. Mas de que adianta? Não quero dar o golpe. Não me sinto disposto nem a erguer a mão. Quando digo isso, parece que trabalhei esse tempo todo apenas para exibir um belo lado magnânimo. Está longe de ser o caso. Perdi a capacidade de desfrutar da destruição deles. Eu sou preguiçoso demais para destruí-los por nada. Nellie, uma estranha mudança se aproxima, e eu estou sob a sombra dela, no momento. Tenho tão pouco interesse pela minha vida cotidiana que mal me lembro de comer ou beber. Gente. Bom, eu gostaria que vocês comentassem agora para ver quem aqui tem interesse em ler essa obra genial da Emily Brontë, que me encantou, me prendeu do início ao fim. Que livro bom, meu Deus, tanto que é por isso que eu trouxe ele para inaugurar o meu canal, falando sobre os livros. Eu já fiz outros vídeos, mas realmente analisando obras literárias. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Então quem gostou, curte e comenta assim que eu quero ler, porque eu recomendo muito, muito, muito. E eu espero que vocês realmente percebam que é um dos maiores livros da literatura mundial e da literatura inglesa, claramente. Espero que todo mundo tenha gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.